O livro não parecia particularmente assustador. Não havia ilustração ameaçadora na capa. Não havia frases de agouro. Era apenas totalmente vermelho, com letras douradas que diziam: O Conto de Holly Polly. Eu nunca havia visto o livro até que Ginny o tirou de sua prateleira. Pode ser que tenha sido deixado para trás pelos moradores anteriores. Tínhamos nos mudado para a vizinhança pouco mais de um mês. Ginny já estava debaixo das cobertas quando abriu o livro. Com 6 anos, estava aprendendo a ler. Eu nunca precisava persuadi-la a dormir se eu prometesse ler uma boa história. Bem, quase nunca. Princesas era a sua mais nova obsessão, e já que tínhamos lido quase todos os clássicos como Cinderela e A Bela e a Fera, o Conto de Holly Polly era uma exceção da sua lista usual. Tem certeza que quer esse livro, Chuchu? Ginny bocejou. Sim, papai. Dei de ombros e comecei a ler. Haviam 2 crianças como você, mas esses eram moleques. Um chamado Hugh e outro chamado Jack. Os 2 meninos estavam no quarto, pois não havia nada para fazer. Estavam entediados, precisavam de algo para se entreter. Havia uma ilustração de 2 meninos em um quarto. Pensaram e pensaram, bufando e respirando, até que Hugh disse: Chega, eu queria estar brincando. Vamos jogar um jogo. Quero acabar com essa palhaçada. Já sei, disse Jack. Vou chamar meu camarada. Resmunguei, esperando que Ginny caísse no sono. Não era exatamente um livro como Harry Potter. Jack pegou o livro e disse as palavras escritas em um lindo traço. Venha, venha, meu amigo, meu velho e bobo palhaço. Com vap e vupt e um alto ban, Holly Polly chegou, dizendo tchan 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 tchan. Havia uma enorme figura, deixando os meninos parecendo 2 anõezinhos. O homem estava vestido roupa, colarinho, maquiagem branca e lábios vermelhos. Como estão? Disse o palhaço. Eu vim para brincar. Então Hugh exclamou: Quem é esse miolo mole? Não tenha medo e nem seja mal educado, falou Jack. É apenas o Holly Polly. O que podemos fazer? Hugh disse em um pinote. Enquanto isso, ele tinha tirado seus brinquedos do caixote. Havia jogos e brinquedos sem fim, diversão que ia a fundo, microfone e trampolim. Parecia coisa de outro mundo. Ah não, disse o palhaço, isso é coisa de jacu. Que tal jogarmos algo bem melhor? Que tal começarmos com esse voodoo? Venha comigo, meus amigos, pois minha casa é uma mansão. Vão ter tudo que precisam. Lá é a terra da confusão. Os 2 meninos falaram sim, segurando a mão dele de uma só vez. Eles contaram 1, 2, 3. Hugh e Jack fecharam as pestanas e o mundo girava e girava, dando gargalhadas insanas. Para outra terra, o palhaço os levava. A casa do palhaço era genial, com doces e diversão para todos os lados, sem pais, tarefas ou general, sem castigos para ficar aprisionados. Os meninos brincaram muito, não havia nada reprimido, até que um dia fatídico, o palhaço ficou deprimido. Holly Polly, qual o problema? Como podemos te ajudar? Já estavam até com pena, e aquilo estava a lhes preocupar. Me desculpe, o palhaço foi sucinto. 1000 perdões de coração. É que estou muito faminto. E sua barriga rugiu como um trovão. Você gosta de sorvete? Tem de morango e de abacate. Mas se disso não gostar, também temos de chocolate. Mas o palhaço disse que não, pois doía sua barriga. Pegou Hugh de sopetão e disse:
Acho que você será minha comida. Meu estômago embrulhou quando vi o que tinha na página a seguir. Fechei o livro imediatamente. Hora de dormir, princesa. Ginny tentou protestar, mas seus olhos já estavam pesados. O que acontece com o menino, papai? Dei um beijo em sua testa e desliguei a luz. Desci as escadas, enchi uma taça de vinho antes de reabrir o livro. Na página em que eu tinha parado, havia uma interpretação grotesca. O palhaço segurava o menino em cima de sua cabeça. Ele havia mordido todo o lado esquerdo dele. Seus dentes pontiagudos havia cortado pedaços rosas de carne e sangue escorria por seus lábios manchados de vermelho. Os olhos do garoto estavam fechados e o seu rosto molhado de lágrimas, congelado em uma expressão de eterna agonia. Incentivado por uma curiosidade mórbida, eu continuei a ler. Bem alto foi como Holly Polly segurou o menino. Deu uma mordida só e pensou, como é macio esse pequenino. Ele mascava, mordia, engoliu e mordiscou. E quando não sobrou mais nada, bem alto ele arrotou. Olhou em volta e percebeu que Jack havia sumido. Isso significava que era hora dele começar a ser perseguido. Jack se agachou, disparou e correu como um ratinho. Holly Polly dava risada. Volte aqui, garotinho. Esse lugar dá muitas voltas e também é muito grande. Não tem como ir embora. Você vê que até expande. O palhaço estava certo, mas o menino podia tentar. Jack correu para fugir, mas não havia como escapar. O garotinho se cansou, respirando arrastado. Holly Polly o alcançou, soando muito animado. De todos você é o mais durão, por isso você será assado. E colocou em um enorme gancho. Tadinho, ficou pendurado. A criança gritava e berrada. Seu mentiroso, feio, gordo e bobo. O palhaço lambia os beiços, enquanto acendia o fogo. Virei a última página. O garoto estava pendurado em um gancho em cima de um buraco com muito fogo. Algumas partes do seu corpo estavam queimadas e chamuscadas pelas chamas. O palhaço atiçava o fogo com um grande graveto. Com a outra mão, o palhaço acenava para o leitor e sorria com seus enormes dentes afiados. O palhaço estava tão contente. Essa carne suculenta é um presente. O cheiro estava tão bom que era quase um convite. Pelo menos, esse é o meu palpite. Bon appétit. O livro acabava assim. Senti a bile subindo pela minha garganta. Quem seria o louco de escrever um livro com esse tipo de conteúdo? Provavelmente era um escritor fajuto esperando um pouco de notoriedade. Seja lá o que fosse, deixou um gosto ruim em minha boca. Terminei meu vinho e joguei o livro no lixo. Acordei cedo no dia seguinte e peguei o jornal que estava jogado em nossa varanda. Era domingo, mas não sou de dormir até tarde. Comecei a passar o café quando vislumbrei o cabeçalho da manchete. Meu coração quase parou. 5 anos do desaparecimento dos 2 meninos locais. Milhares participaram da marcha de lembrança dos 5 anos do desaparecimento dos irmãos Hugh e Jack Riley. Os irmãos, que tinham 6 e 8 anos, foram sequestrados do seu lar no dia 7 de janeiro de 2012. A polícia emitiu um pedido por informações nessa semana. Corri para a rua para retirar o livro da lata de lixo. Talvez quem tivesse escrito aquela coisa soubesse de algo sobre o desaparecimento das crianças. Eu tinha que pelo menos entregar esse material doentio para a polícia. Meu estômago despencava enquanto revirava o conteúdo do lixo. O livro havia desaparecido. Um pânico primordial ecoava em meu peito enquanto eu subia as escadas em direção ao quarto de Jenny. Uma folha de papel amassada estava sobre sua cama vazia e desarrumada. Eu sentei e comecei a lê-la. Jenny pegou um livro bom,
um conto para animar. Mas o papai não achou de bom tom. Disse que era muito vulgar. Ele parou a história em um momento de glória. Ah, não é bom. Essa parte é muito feia. O palhaço achou essa atitude vexatória. O achou um arrogante de mão cheia. Então a Ginny Holly Polly disse que ali já estava uma chatice. Vamos em outro lugar para muito brincar. E aquele bobo não poderá mais nos atrapalhar. E agora Ginny está contente, na terra da confusão marota, com muitos doces e presentes, e várias outras coisas de garota. Enquanto a princesa comanda a corte, com seu vestido bem rodado, o palhaço fica pensando, vai ser melhor quando ela tiver engordado. Faz uma semana que Ginny está desaparecida. Eu entreguei a folha para os policiais, mas estão tão perplexos quanto eu. Cada verso daquele livro maldito está talhado em meu crânio. Não consigo dormir. Não consigo comer. Estou escrevendo isso com um apelo e um aviso. Se encontrar esse livro, não leia. Não abra. Ligue para a polícia. A vida de uma criança está nas suas mãos. Em 2003 era um ano em que minha escola se recusava a falar sobre. Algo tinha acontecido. Algo que levou todos a enterrar o passado e nunca mais tocar no assunto. Eu nunca pensei muito nisso. Minha irmã adotiva era 15 anos mais velha que eu. Ela havia estudado na minha escola no ano em questão, então perguntei para ela como foi a experiência. Foi incrível. Eu fiz muitos amigos, ia a festas e então teve... Ela congelou. Nath, está tudo bem? Ela ficou olhando para o nada, como se estivesse vendo uma assombração à distância. Não é nada, Beth. Só deu um branco por um segundo. Então, o que você ia dizer? Não se preocupe com isso. Ela sorriu, mas havia algo em seus olhos que me preocupou. Ela saiu para trabalhar no dia seguinte. Então decidi que iria procurar sobre seus anos de escola. Eu entrei em seu quarto e dei uma olhada em sua estante de livros. Ela era uma pessoa sentimental e tinha quase todos os anuários que coletou nos anos escolares. Eu encontrei 4 anuários. Seu terceiro ano imediatamente me chamou a atenção. Era bem mais fino que os outros. Folheei as páginas com as fotos de todos os alunos e tudo parecia normal. Era divertido ver minha irmã em suspensórios com cabelo Maria Chiquinha. Ela deve ter percebido que a franja funcionava melhor nela depois. O livro foi ficando menos divertido conforme eu passava as páginas. Volta às aulas, o baile, promessas de ano novo e então nada. Parecia que em fevereiro eles pararam de registrar o ano escolar. Eles até colocaram algumas fotos do baile, mas ninguém parecia feliz. Eles pareciam apenas presentes. Eu folheei até seu último ano e as coisas pareciam mais ou menos normais. Eu coloquei os livros de volta e criei um plano. Eu iria descobrir o que aconteceu naquele ano perdido. Levantei algumas horas mais cedo e me vesti para a escola. Minha irmã já estava acordada e me perguntou o que eu fazia acordada tão cedo. Vou me encontrar com alguns colegas para estudar para um teste. Ela passou a mão na sua franja. E desde quando você estuda para alguma coisa? Tudo tem sua primeira vez, certo? Eu respondi. Ela me olhou como se pensasse que eu estava tramando algo, mas deu de ombros. Me despedi, peguei minha bicicleta e fui direto para a biblioteca. A escola mantinha registros de grandes eventos dentro e fora da escola. Emergências, grandes vitórias esportivas, desastres naturais, etc. O bibliotecário estava revisando alguns livros e eu fui para a seção de registros históricos.
Fui passando o dedo ao longo das prateleiras empoeiradas, separadas por décadas. 2000, 2001, 2002, 2004. Não, tinha que estar aqui. 2005, 2006. Olhei para cima e para baixo dos corredores. Esses livros não podiam ser retirados. O que poderia ser tão terrível que os fizeram remover o livro? Eu estava prestes a perder as esperanças quando tirei o livro de 2002 e notei um entalhe no teto da prateleira. Me ajoelhei e observei uma mensagem rabiscada com uma lâmina gravada na madeira. A verdade não pode ser apagada. Nathan, avião, Tailândia. Encarei a mensagem sem entender e me levantei. Andei pelo corredor até a letra N e encontrei um único livro com Nathan como autor. Folheei o livro em busca de qualquer sinal da última pista e encontrei um capítulo intitulado História da Aviação. Virei a página e encontrei uma pequena nota escondida entre as linhas. Conheça Tailândia em 2008. Eu rapidamente corri de volta para os registros e peguei o livro do ano de 2008. Quando notei que era falso, ele era, na verdade, o de 2003. Folheei as páginas e então congelei, meu café da manhã quase voltando para a boca. A data era 14 de fevereiro. As fotografias deste livro mostravam uma imagem horripilante. Corpos estavam espalhados pelo chão. Sangue pintava o carpete e carne e vísceras se misturavam em um mosaico aterrorizante. Eles nunca encontraram o que entrou na escola naquele dia. Havia uma única foto. Uma criatura cuja característica mais marcante era um par de olhos vermelhos e penetrantes. Seu pescoço estava torcido em um ângulo nada humano. Sua boca completamente aberta e pelos por todo o rosto, manchados de vermelho. 17 estudantes morreram naquela tragédia antes de um aluno corajoso pegar uma lâmina de bisturi do laboratório de biologia e enfiar em sua testa, fazendo com que a coisa uivasse de dor e corresse pela noite. Eu não aguentei mais olhar para aquilo. Fechei o livro e tentei manter a calma enquanto o dia passava. Fui para casa e aquelas imagens continuavam a passar pela minha cabeça enquanto eu tentava esquecê-las com uma maratona frenética de séries de TV. Minha irmã chegou em casa e eu tinha que contar que eu sabia para que ela não se sentisse tão sozinha. Nath, graças a Deus você chegou. Eu tenho tanta coisa para falar. Calma, maninha. Me dá um tempo para descansar. Ela colocou a bolsa no balcão e tirou a franja do rosto. Eu engoli um seco. Eu vi apenas por um segundo, mas era claro como o dia. Uma longa e fina cicatriz na testa, escondida sob a franja. Observei enquanto ela caminhava até o sofá. Repassei tudo o que havia visto e me lembrei da Maria Chiquinha que ela deixou de usar e da mensagem. Nathan, avião, Tailândia. Eles sabiam e tentaram avisar alguém. As iniciais da mensagem soletrava Nath. Então, Beth, ela sorriu quando se sentou. Sobre o que você queria conversar? Eu sou adotado e nunca conheci minha mãe verdadeira. Eu devo ter passado algum tempo ao seu lado, mas eu era muito pequeno para conseguir me lembrar. Eu sempre amei minha família adotiva. Eles sempre foram bons comigo. Sempre tive uma ótima comida e uma casa grande e confortável. Eu vou tentar resumir para vocês a minha família de forma rápida. Primeiro, minha mãe. Eu nunca a chamei de mãe ou algo do tipo. Sempre a chamei pelo seu nome verdadeiro, Janice. Mas ela nunca se importou com isso. Certamente já se acostumou. Ela é uma mulher muito gentil. Eu acho que ela foi a que mais lutou pela minha adoção.
Às vezes eu colocava minha cabeça na frente da dela enquanto víamos TV e fazia cócegas em suas costas com as minhas unhas. O segundo era o meu pai. Seu nome era Richard, mas ele não gostava muito de mim. Então eu comecei a me referir a ele como o meu pai, numa tentativa desesperada de conseguir sua atenção e o seu carinho. Mas não funcionou. Não importa o que eu tentasse, ele nunca me amaria como amava sua filha. Isso era compreensível, então eu deixei de me importar com essa questão. Um dos aspectos mais marcantes de papai era sua rigidez e severidade. Ele não pensava duas vezes se tivesse que castigar um dos seus filhos. E eu descobri isso da pior forma depois que usei o banheiro da forma errada. Ele não pensou duas vezes antes de me espancar, mas eu nada podia fazer. Esse era o seu jeito. Por último, minha irmã Emily. Ela era muito jovem quando fui adotado, então temos praticamente a mesma idade. Apesar dela ser um pouco mais alta do que eu, gosto de pensar nela como se ainda fosse a minha irmã pequena. Nós nos damos super bem, melhor que qualquer outra família de irmãos. Parece até que realmente somos irmãos de sangue. Nós sempre ficamos acordados até altas horas da noite conversando. Ela gosta muito de falar. Ela começava e eu simplesmente a escutava. Eu fazia isso porque a amava. Nós tínhamos uma amizade tão bonita. Nós compartilhávamos o mesmo quarto. Eu comecei a dormir lá porque não gostava de ficar sozinho na sala. Eu tinha uma cama do lado da dela, só que um pouco menor. Papai não gostava muito da ideia de nós dormirmos no mesmo quarto, mas ela gostava muito de mim e se sentia segura na minha presença. Mas tudo isso mudou em uma terrível quarta-feira à noite. Eu estava em casa tirando uma soneca quando Emily apareceu na porta da frente. O barulho da porta se abrindo me fez acordar meio atordoado. Eu caminhei devagar pelo corredor. Foi quando me lembrei que era quarta-feira. Eu era muito desligado com datas e minha sensação de tempo era terrível. Eu só sabia que era quarta-feira, pois Emily tinha ensaio na igreja. Ela entrou pela porta da frente e me abraçou. Em seguida, entraram os meus pais. "Ah, você dormiu bem?" Janice dizia em um tom de provocação, enquanto bagunçava o meu cabelo. Eu simplesmente balancei a cabeça e bufei, de uma maneira que demonstrava claramente que eu estava cansado. "Ei, rapaz, não resmungue para sua mãe?" Meu pai disse com uma voz irritada. Ele fechou a porta e retirou o casaco. Eu só estava brincando," eu disse em uma voz baixa, mas acho que ele acabou não me ouvindo. Então Emily disse que ia para o quarto e eu a acompanhei. Ela me começou a contar histórias sobre seu dia, coisas normais que acontecem na vida de um adolescente, mas eu escutava tudo para que ela se sentisse bem. Quando ela terminou, fomos para a sala assistir TV. Eu corri rápido e pulei no sofá, procurando o controle antes dela. Ela revirou os olhos, deu um belo sorriso e se sentou ao meu lado. Ela ligou a TV e então assistimos até escurecer. Emily não era como as outras garotas. Ao invés de assistir desenhos animados e novelas, ela preferia programas sobre animais, como o Discovery e o Animal Planet. E eu também. Aliás, esses canais eram os únicos que realmente chamavam a minha atenção. Já estava muito tarde, e eu senti Janice caminhar atrás do sofá. "Emily, já tá muito tarde. Desliga a TV e vai pro seu quarto. E você também, rapazinho."
ela disse, apontando para mim. Nós dois nos levantamos e caminhamos sonolentos para o quarto. Enquanto caminhávamos pelo corredor, eu escutei um leve ruído vindo do lado de fora da casa. Imediatamente, uma sensação de que algo não estava certo. Nós entramos no quarto e Emily apagou a luz. Nesse instante, vi com minha visão periférica um estranho movimento do lado de fora da janela. Eu virei rapidamente a cabeça, mas o que quer que seja que estava ali havia saído. Isso me deixou alerta. Eu me deitei na escuridão com apenas um raio de luz que vinha da rua. Durante a noite, eu podia jurar ouvir barulhos sutis que vinham do lado de fora da janela. Um galho quebrando, folhas sendo pisadas, como se alguém estivesse caminhando, tentando não fazer barulho. Ao mesmo tempo, um leve e imperceptível cheiro de suor e de sangue. Isso me deixou de olhos abertos o resto da noite, até que os estranhos sons diminuíram e aquele cheiro saiu do meu nariz. Eu comecei a me sentir mais relaxado. Minhas pálpebras foram fechando e quando eu estava quase dormindo, escutei um barulho muito alto vindo do lado de fora. Me levantei rapidamente. Eu acho que tem alguém em casa. Eu gritei enquanto meu coração acelerava. Vamos, acorde, eu dizia para Emily. Ela acordou esfregando os olhos. Eu imediatamente corri para o quarto dos meus pais. E o que eu vi me assombra até hoje. Papai estava morto. Seu pescoço estava rasgado e o sangue estava por toda parte. Eu vi a porta do banheiro um pouco aberta. Eu me aproximei e vi um homem. Ele era completamente assustador. Ele se virou para mim. Eu nunca vou esquecer do seu rosto. Seus olhos eram enormes e cheios de maldade. Sua barba pingava sangue e suas roupas eram sujas e esfarrapadas. Naquele momento, eu soube que o cheiro de suor e de sangue vinha dele. Ele olhou para mim e sorriu. Seus dentes eram amarelos e apodrecidos. Naquele instante, eu pensei que ia morrer, mas ele agiu como se não se importasse com a minha presença. Eu estava completamente aterrorizado. Não sabia o que fazer, só sabia gritar e chorar. Comecei a ouvir gritos vindo do banheiro. Olhei pela porta e vi minha mãe se arrastando pelo chão, chorando e implorando por sua vida. Eu assisti a tudo em estado de horror. Ele a segurou pelos cabelos e atravessou uma lâmina em seu pescoço. Eu assisti Janice se contorcer naquele chão, se afogando no seu próprio sangue. E então, aquilo que eu mais temia aconteceu. O grito apavorado de Emily, que vinha de trás de mim. O homem soltou minha mãe e olhou para minha irmãzinha. Aquele monstro se levantou e começou a caminhar em direção a ela. Nós dois nos viramos e começamos a correr. Mas ele era muito rápido e eu sabia que ele iria nos alcançar. Então eu parei no corredor para que Emily pudesse fugir. Mas ele não se importou comigo. Passou por mim direto e foi atrás de Emily. Ele a segurou pelos cabelos enquanto ela gritava desesperada.
Eu gritava e implorava para ele soltá-la. Eu sabia que aquele homem ia matar minha família inteira e eu não podia fazer nada. Ele arrastou Emily pela casa. Eu gritava o mais alto que eu podia, na esperança de que alguém ouvisse e viesse nos ajudar. Ele não podia levá-la. Não podia levar minha irmãzinha. Ele passou por mim e eu me encolhi completamente aterrorizado. Por quê? Por quê? Eu perguntei, mas ele não me respondeu. Simplesmente colocou a mão sobre minha cabeça e disse: Bom garoto. Emily gritava desesperada, mas não conseguia se soltar. Ele a arrastou até o banheiro, olhou para mim uma última vez e fechou a porta. Nesse momento, eu estou sentado no chão com meus pais adotivos mutilados. Eu estou tremendo e chorando baixinho, enquanto aquele monstro está lá dentro com a minha irmãzinha. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não posso. Eu o mataria se eu pudesse, mas eu não consigo. Então eu fico sentado aqui, olhando para o banheiro fechado. Entre lágrimas, eu olho para as minhas patas. Se ao menos eu pudesse abrir portas. Às vezes, seres sobrenaturais encontram maneiras interessantes de tentar entrar em contato com você. Eles podem usar um tabuleiro Ouija, ou talvez vir até você em um sonho, ou às vezes, eles falam através de outra pessoa. Cada um tem seu próprio estilo e preferência específica. Aquele que entrou em contato com Jack falou com ele através do seu computador. Ou eu acho que possa dizer que a comunicação foi feita por uma tela. A primeira vez que isso aconteceu, Jack estava sentado no computador jogando paciência. Uma luz vermelha piscando no roteador indicou que sua conexão de internet havia caído. Essa era no mínimo uma ocorrência semanal, e Jack estava se acostumando com esse serviço de internet ruim. Enquanto ele movia suas cartas, o jogo desapareceu e uma tela preta surgiu. Na tela, um texto em vermelho apareceu. Olá, Jack. Preciso de um favor seu. Você é uma pessoa muito especial e eu sei que vai me ajudar. Posso perguntar isso simplesmente a qualquer um. Eu realmente preciso de você. Jack parou por um segundo. A luz do roteador ainda estava piscando em vermelho. Isso é algum tipo de piada? Ele não pôde deixar de se perguntar. Vários momentos depois, a mensagem continuou. Sim, Jack. Eu sei que isso é estranho para você, mas não quero que se preocupe. Isso é apenas um pequeno e fácil favor que eu preciso. Vou me assegurar que você seja recompensado. Agora, quase em pânico, Jack procurou ao redor e puxou o cabo da internet. Ainda estou aqui, Jack. Eu não quero tomar mais do seu tempo, então vou direto ao que preciso. Amanhã, quando você for trabalhar, preciso que mova o grande vaso de planta que está ao lado do elevador térreo. Tudo que você precisa fazer é puxá-lo 3 centímetros da parede. Se fizer isso às 8h17 da manhã, ninguém mais estará na área. Jack sentou-se ali, se recusando a responder, ainda tentando descobrir o que estava acontecendo. A escrita continuou na tela.
Olha, Jack, eu estou te pedindo isso porque eu sei que você vai fazer. Você não vai me desapontar. Você é especial. Nós conversaremos amanhã. Jack puxou o cabo de energia da parede e o computador desligou. Isso realmente acabou de acontecer? Ele pensou consigo. Ainda abalado pela experiência, ele tomou um banho quente e se preparou para dormir, se convencendo que ou ele tinha tido um sonho louco ou que isso foi só uma piada bem elaborada. Mas quem iria fazer esse tipo de brincadeira com ele? Ele realmente não tinha amigos ou inimigos. Ele acordou na manhã seguinte se sentindo revigorado. O trabalho começaria às 8h30 e Jack nunca se atrasava. Chegou ao estacionamento às 8h10. Normalmente ele só entraria, mas as mensagens o tinham dito para mover a planta às 8h17. Ele realmente faria isso? Durante a noite, o medo de Jack tinha se transformado em curiosidade. Digamos que ele mudasse a planta. Não estaria fazendo nada de errado ou ilegal, certo? Na mente de Jack, o curso mais sensato da ação era mover a planta. Ele faria isso. Nada iria acontecer e ele poderia deixar essa loucura toda para trás. 1 minuto antes das 8h17, Jack deixou o carro e andou em direção ao prédio. Entrou no saguão no momento exato que deveria entrar. A mensagem estava certa. Ninguém mais ao redor. Esquisito, Jack pensou. O edifício ficava normalmente ocupado a essa hora da manhã, mas esta calmaria temporária tinha sido prevista precisamente pela mensagem no computador. Bom, vamos ver o que acontece. Jack murmurou para si mesmo. Ele andou até o grande vaso de plantas, colocando firmemente entre os 2 elevadores do hall de entrada do prédio de 10 andares. A planta parecia ser falsa, uma decoração pela qual as pessoas passavam todo dia sem realmente perceber. Ele fez um esforço e puxou a planta a 3 centímetros em sua melhor estimativa. Se pôs de pé e olhou para a planta. Então, olhou ao redor pelo hall. As pessoas estavam chegando atrás dele agora, e o saguão estava começando a encher novamente. Ninguém pareceu notar que a planta estava em um local levemente diferente. Nada parecia diferente de qualquer modo. Jack deixou passar o próximo elevador e esperou. Esperou por alguma coisa, mas nada aconteceu. Finalmente, Jack entrou no elevador e foi até a sua cabine no 7º andar, na mesma hora de sempre. Se você pedisse aos colegas de trabalho de Jack para descrevê-lo, ouviria palavras como educado, quieto, respeitoso e competente. E embora essas palavras fossem todas corretas, elas davam pouca indicação para a verdade de que Jack realmente não gostava da maioria das pessoas. Isso não quer dizer que ele não gostava delas, apenas que tinha pouco interesse em conhecê-las ou em ser seu amigo, exceto por uma. Ellie, a garota que sentava a 2 cabines da dele. Ela era a única pessoa sobre a qual ele queria saber algo mais. Com seu grande sorriso, seus cabelos loiros e um belo corpo, Jack estava muito interessado em saber sobre ela. Apesar da sua falta de sucesso com as mulheres no passado, ele realmente estava fazendo um bom trabalho em conhecê-la. Todas as manhãs, quando ele passava por sua cabine, parava para uma conversa. As conversas duravam 1 minuto no começo, depois 2 minutos, depois vários minutos. Jack estava surpreso que ela realmente parecesse gostar dele. Nesta manhã em particular, a conversa diária deles
apenas alguns minutos. Enquanto eles trocavam suas saudações diurnas e falavam sobre a noite selvagem de Ellie, as portas do elevador se abriram atrás deles e de lá saiu mancando James Bentley, o chefe deles. A reclamação em voz alta de James podia ser ouvida em todo o escritório. Ai, droga! Meu maldito pé! O que aconteceu, James? Vieram as perguntas murmurantes. É aquela planta de merda que eles colocaram no saguão. Eu tropecei nela, e acho que eu torci meu tornozelo. James, você mal consegue andar. Precisa ir pro hospital. Veio a resposta preocupada de Ellie. Eu não posso agora. Tenho reuniões o dia todo, muito importantes para cancelar. Eu vou ter que aguentar. Jack, se sentindo paralisado, deixou a cabine de Ellie no meio da conversa e se afundou em seu carro. Era culpa dele. Ele estava certo disso. Como ele pôde ser tão estúpido e descuidado? Entretanto, não tinha sentido em se preocupar com isso agora. Um tornozelo torcido iria se curar e tudo ficaria bem. Ao chegar em casa, Jack foi imediatamente para o seu computador e o ligou. Assim que o computador inicializou, a tela ficou preta e uma nova mensagem surgiu. Como foi seu dia, Jack? Ele sentou lá, contemplando a tela sem saber como responder. A mensagem na tela continuou. Na verdade, eu sei como foi seu dia, mas nunca deixe que digam que eu não sou educado. Você está se perguntando o que está acontecendo. Você quer saber por que James Bentley teve que torcer seu tornozelo. Bom, Jack, esta cadeia de eventos não terminou. Eu não quero te dizer muito tão cedo, mas tudo irá fazer sentido para você em pouco tempo. Simplesmente vá ao trabalho amanhã, como faz normalmente. Não se preocupe com nada, Jack. Você será recompensado. Você é especial. Falo contigo amanhã. Jack sentou-se de volta em sua cadeira. O que estava rolando? Quem era esse cara que estava mandando mensagens? A curiosidade de Jack estava totalmente ocupada e ele estava quase um pouco animado para ver o que aconteceria em seguida. A manhã seguinte no trabalho começou como qualquer outro dia. Jack notou que a planta tinha sido puxada de volta totalmente contra a parede, provavelmente pela equipe de limpeza da noite. James Bentley apareceu brevemente depois do almoço, mancando pelo escritório com seu pé bom. Cara, esse pé tá me matando. Jack pôde ouvi-lo dizer, mas aparentemente James ainda tinha uma reunião que não queria perder. Não eram nem 3 horas quando Jack ouviu de novo. James Bentley, que sempre pareceu preferir Ellie aos demais funcionários, veio mancando até a cabine dela. Ellie, você não tá ocupada agora, está? Não. Nada que eu não possa esperar até amanhã, eu acho. Ótimo. Você poderia, por favor, me levar até meu médico? Provavelmente eu devia ter ido ontem, mas simplesmente não pude sair. Essa dor tá simplesmente me matando, bem agora. E eu não acho que consiga dirigir. Mal consegui chegar aqui essa manhã. E acho que não posso nem pisar no acelerador agora. Podemos usar meu carro se você quiser. Sim, tudo bem, James. Eu não tenho problema em te levar. Virou-se para Jack e disse adeus. Te vejo amanhã, Jack. Vestiu o casaco e seguiu James lentamente enquanto ele se contorcia pelo corredor. Deu meia volta e encolheu os ombros na direção de Jack com um sorrisinho enquanto caminhava. Jack se sentiu ainda mais solitário do que o normal quando ela se foi. Foram 10 minutos depois que todos ouviram a batida.
foi precedida pela sirene barulhenta de uma carreta e buzinas que vinham de todos os lados. A colisão em si foi um baque feio de 2 objetos largos de metal se chocando. Mesmo do 7º andar, foi estrondoso. Os trabalhadores do escritório se engasgaram e correram para as janelas. "Esse é o carro do James?" um deles perguntou. "Difícil de dizer aqui de cima", alguém respondeu. "Está tão amassado." A terrível conclusão do que tinha acabado de acontecer veio a Jack imediatamente. Não, ele pensou. Isso não pode ser verdade. Se agitando por todo o caminho, ele correu até o elevador e foi até o térreo junto com um monte de outras pessoas do escritório. Alguns deles estavam chorando. Enquanto eles se juntavam à multidão crescente ao redor da cena do acidente, Jack conseguiu ouvir o som distante de ambulâncias. Olhando para além dos curiosos, ele conseguiu ver que a carreta tinha batido no lado do carro de James. O motorista tinha sido jogado para fora no pavimento onde estava deitado e imóvel. James estava sentado no banco de passageiro do seu carro, sem se mexer, mas com um olhar surpreso em sua face ensanguentada. Jack não podia dizer se ele estava vivo ou morto. O lado do motorista, onde Ellie estava sentada, tomou a batida. O espaço que ela ocupava tinha sido compactado para 1/3 do tamanho original. A cabeça de Ellie estava esmagada e aberta, e seu corpo retorcido foi quebrado e golpeado. A multidão estava paralisada. Lágrimas, gritos, sirenes. Isso era tudo que Jack conseguia ouvir. Sem voltar para o prédio, Jack correu até o seu carro e dirigiu para casa, irritado e triste. Ele fez a jornada para casa até o computador. Lá estava a máquina. Ele queria ligá-la, mas estava com medo do que encontraria. Foi realmente ele o responsável pela morte de Ellie? A cadeia de eventos inteira tinha começado com ele. Ele sabia que era o culpado. Jack estendeu a mão até o botão de ligar, mas puxou de volta. Finalmente, após vários minutos, ele encontrou a força mental para ligá-lo. A tela piscou e então ficou preta. O texto familiar começou a aparecer na tela. A tela piscou e então ficou preta. O texto familiar começou a aparecer na tela. Não, Jack. Não é culpa sua. Eu sei que está se culpando, mas todo mundo morre eventualmente. Alguns apenas mais cedo do que outros. Jack olhou para a tela. Ele resistiu ao impulso de jogar o monitor no chão. Após um momento, a escrita continuou. Jack, eu vou te dizer uma coisa. Eu realmente preciso que você considere seriamente tudo que estou prestes a dizer. Você pensou que estava apaixonado pela Ellie. A verdade é, você só queria transar com ela. E por gentileza, perdoe meu linguajar. De vez em quando é melhor ser franco. Jack, ela não era a pessoa certa para você. Ela teria feito a sua vida se tornar miserável. Sim, você realmente teria encontrado coragem de convidá-la. Ela realmente estava interessada em você. Ela pensou que você seria um bom projeto. Triste, sério. Para ela, não para você. Eu quero que você pense de novo em todas as coisas que ela te disse. Por que seu último namorado terminou com ela? Porque ela traiu ele? Jack resmungou em voz baixa. Porque ela traiu ele, Jack. A mesma coisa que teria feito contigo. Ela te faria feliz por cerca de 2 meses.
E então, miserável pelos próximos 4 anos, saindo por aí, rindo de você pelas costas, gastando todo o seu dinheiro. Uma vez que você finalmente se livrasse dela, já estaria tão cansado que nunca mais namoraria de novo. Isto é verdade, Jack. Eu vejo todas as futuras possibilidades, aquelas que vêm para passar e aquelas que não. Você viu como ela realmente era, Jack, mas deixou seu desejo por ela te cegar. Juntos, você e eu tivemos certeza de evitar esse caminho. Só mais uma coisa, Jack. Isso não terminou. Há mais por vir. Ah, não. Vai se fuder. Você matou ela. Jack gritou e então jogou o monitor da mesa. Ele caiu sobre o chão e desligou. Jack quase não dormiu naquela noite e no dia seguinte ele não tinha certeza se queria ir ao trabalho, mas as últimas palavras que o tinham sido ditas despertaram sua curiosidade. Nenhum trabalho foi feito no escritório naquele dia. A empresa estava em terapia de luto. Pessoas compartilharam seus pensamentos, choravam e se abraçavam. James tinha sobrevivido ao acidente, mas estava em coma. Os médicos pensaram que ele poderia se recuperar, mas ninguém estava realmente certo disso. No final daquela tarde, Jack foi abordado por Diego Salbara, o líder da divisão. Diego foi franco e aberto. Ofereceu o cargo de James para Jack. Tecnicamente, seria uma promoção temporária, mas James não estaria de volta tão cedo. Diego o prometeu que a promoção seria feita permanentemente, assim que tempo suficiente tivesse passado. Vamos manter esse limite por enquanto, Diego disse. Eu sei que pode parecer rápido, mas o projeto Lancaster que James estava trabalhando não pode ser interrompido. É muito importante para a empresa. Eu preciso de alguém encarregado imediatamente. Isso não pode esperar. Atordoado, Jack aceitou a promoção. Ele deixou o trabalho com uma mistura estranha de sentimentos, sem realmente ter certeza de como se sentia sobre qualquer coisa. No caminho para casa, ele parou na loja de eletrônicos e comprou um novo monitor. Chegou em casa e ligou o computador. Mais uma vez, a escrita apareceu na tela. Jack, eu quero ser o primeiro a te parabenizar. Estou tão orgulhoso do que você realizou. Jack olhou para a tela. Jack, tenho que pedir perdão por não ter me apresentado ainda. Eu me chamo Vidente. Como te disse, eu posso ver o que será e o que pode ser. É um dom muito poderoso que eu tenho. Mas sabe de uma coisa, Jack? Por causa de todo o meu poder, eu não posso fazer nada corpóreo. Eu posso prever, posso ver e, com muito esforço, posso até me comunicar. Mas eu não tenho um corpo. Isso foi algo que me foi retirado há muitos anos. É por isso que eu preciso de você, Jack. Eu sou um artista mal visto. Um artista da manipulação humana. Você será meu pincel e minha tela. Eu quero que você trabalhe comigo, Jack. É tudo muito simples. Basta executar pequenas tarefas para mim de vez em quando. Jack estava ficando cada vez mais curioso. E, Jack, antes que você me responda, eu quero que saiba de algumas coisas. Primeiro, eu nunca mentirei para você. Segundo, eu nunca te pedirei para fazer qualquer coisa que por si só seja considerada errada ou ilegal. Sim, coisas ruins vão acontecer e às vezes pessoas morrerão. Mas
elas vão morrer um dia de qualquer forma, certo, Jack? E o mal sempre será equilibrado por alguma coisa boa que aconteça com você. Jack estremeceu com essa última ideia, mas ele lutou contra a vontade de desligar o computador. O vidente estava certo. Todo mundo morreria um dia. Por que não deixar algo bom acontecer? E sobre nunca mentir para ele. Se ele soubesse no momento que Ellie morreria, ele nunca teria feito o favor original. Mas, enquanto ele pensava mais sobre isso, percebeu que o vidente não tinha mentido para ele, só havia ocultado a informação. Ainda assim, Jack se perguntou se poderia confiar no vidente. Trabalhe comigo, Jack. Juntos nós faremos coisas incríveis acontecerem. Eu só estou te pedindo para realizar pequenos favores de tempo em tempo. Oh, mas esses pequenos favores terão ótimas consequências. Eles serão bonitos, Jack, e sempre terminarão com uma recompensa para você. Essa é a beleza da minha arte. Uma simples tarefa produz algo bom e algo ruim. Oh, uma última coisa, Jack. Eu posso ver que você está tendo problemas com isso. Se eu parasse de falar com você agora, levaria cerca de 2 semanas para você decidir se juntaria a mim. Mas sabe de uma coisa, Jack? Você se juntaria, está certo? Você vai dizer sim. Então, ao invés de esperar, por que não diz sim para mim logo, Jack? Vamos começar. E quando tudo isso terminar, você vai me agradecer. Eu te prometo. Jack considerou que o vidente tinha acabado de dizer. Seu sentimento inicial de revolta estava enfraquecendo lentamente. Ele parou e então, pela primeira vez, pôs os dedos no teclado e respondeu diretamente ao vidente. O que você quer que eu faça agora? Conforme os anos foram passando, Jack fez cada favor que o vidente pediu. E como o vidente tinha prometido, Jack foi recompensado por suas ações cada vez. As recompensas muitas vezes vieram de maneiras inesperadas e interessantes. Uma das experiências mais memoráveis para Jack aconteceu cerca de 2 anos depois que ele concordou em ajudar o vidente pela primeira vez. Jack, eu preciso que você vá ao centro amanhã. Entre na loja Germes Liquor exatamente ao 12h37. Um homem te fará uma pergunta. A resposta que você deve lhe dar é 27. Como sempre, as instruções do vidente eram simples e diretas. No dia seguinte, como solicitado, Jack entrou na loja. Na frente dele, um trabalhador corpulento da construção estava no balcão preenchendo um cartão de loteria. Vejamos aqui, disse o trabalhador da construção. Meu aniversário, que dia é? Bom, é dia 15. O da minha esposa, que é no dia 24. E a idade dos meus filhos, 2, 10 e 13. O homem coçou a cabeça e olhou ao redor, mirando em Jack. Ei, companheiro, preciso de um outro número. Tem algum pra mim? Jack sorriu. 27. Sério? Eu tava pensando em pôr 35. Mas quer saber? Eu fui com a sua cara. Vamos de 27. Com isso, o homem completou o folheto e pagou pelo seu ticket de loteria. Até mais, companheiro, ele disse alegremente, dando uma palmada no ombro de Jack no caminho até a porta. Jack tentou não pensar mais no que aconteceria a este homem. Só deixe as coisas rolarem, Jack. Você nunca vai adivinhar como essas coisas acabarão. Apenas deixe ser surpreendido. Ainda assim, era impossível não se perguntar sobre essas coisas de vez em quando. Ele sabia, considerando o jeito como o vidente trabalhava,
que não havia qualquer maneira dele realmente ter ajudado este homem, mas ter dado um número de loteria errado, isso era muito simples para o vidente, e ele não conseguiria imaginar que tinha realmente dado a ele o número vencedor. Então foi assim que Jack ficou surpreso quando, 2 semanas depois, encontrou com o mesmo homem, dessa vez no mercado. Ei, companheiro, é você? Eu me lembro de você. Veja, eu ganhei. De fato, o homem parecia um milionário, vestindo roupas novas, um relógio de ouro, um grande sorriso pateta. O homem caminhou até Jack. Eu achei que eu nunca mais fosse te ver, mas eu tô feliz que você tá aqui. Eu não poderia ter ganho sem você. Ei, deixa eu comprar essas coisas pra você. Não, espere. Isso não é o suficiente. Você foi o meu amuleto da sorte. Sempre devo tratar as pessoas bem. Foi o que minha mãe sempre me disse. Levando a mão até o bolso, o homem tirou seu talão de cheques e prontamente escreveu a Jack um cheque de $10.000. É o mínimo que eu posso fazer pelo meu amuleto da sorte. Após agradecer ao homem e se sentir um pouco confuso pela coisa toda, Jack correu para casa e ligou seu computador. A escrita do vidente apareceu na tela. Bom dia, Jack. Como é se sentir $10.000 mais rico? É bom, mas eu não posso deixar de me perguntar. Nós nunca ajudamos ninguém antes. Por que começaríamos agora? Jack fez a pergunta com uma pontinha de culpa. Ele nunca gostou de admitir que as pessoas estavam sendo machucadas por suas ações, mas neste caso, sua curiosidade superou qualquer sentimento oculto de culpa. Oh, Jack, nós não ajudamos ninguém. Sim, este homem está feliz agora, mas ele terá perdido cada centavo em 2 anos. Você viu por si só. Distribui dinheiro por aí. Velhos amigos, parentes perdidos, todos eles virão pedindo dinheiro a ele. E haverá alguns investimentos muito ruins também. O estresse de perder tudo fará com que sua esposa o deixe. Ela vai levar as crianças também. Ele estará sozinho e na miséria. Um homem arruinado que estaria melhor se nunca tivesse ganho na loteria. Você não precisa se sentir mal, Jack. É a própria estupidez e ganância do homem que farão isso a ele. Jack sentiu um pouco de arrependimento, mas a racionalização do vidente e o foco em sua recompensa sempre o colocava em paz no final. Ao passar dos anos, nenhuma tarefa era sempre igual. Às vezes, os efeitos de suas ações eram diretos e fáceis de ver. Outras vezes, eles causavam uma reação em cadeia tão complexa que ele simplesmente não conseguia seguir. Vá ao edifício do administrador do estado. Estacione no número 43 às 4h47. Veio o tal pedido. Jack o fez. E 2 meses depois, conheceu Donna. Eles se apaixonaram e acabaram casando. Ele sequer saberia que os 2 eventos estavam relacionados se não tivesse perguntado ao vidente. Jack, quando você estacionou naquele espaço, fez com que a pessoa que teria estacionado lá fosse estacionar em um local diferente. Mas essa pessoa bateu o carro ao lado do dela. Não fez quase um arranhão, mas ela chamou o agente de seguros mesmo assim, o fazendo sair tarde do escritório. Ele perdeu o trem para casa e, enquanto esperava pelo último trem, foi assaltado e esfaqueado. Ele nunca irá se recuperar totalmente. Os assaltantes levaram seus cartões de crédito e os usaram. E
Jack, eu poderia continuar com isso, mas há mais 23 pessoas envolvidas. Às vezes, esses favores serão muito complicados, mas digamos apenas que, no fim das contas, sua ação está no local exato para que você a conhecesse. A relação de Jack com o vidente cresceu. Embora, em sua maior parte, permanecesse misteriosa, o vidente divulgou informações suficientes ao longo do tempo para que Jack obtivesse uma compreensão geral da história dele. A partir de referências, Jack sabia que o vidente tinha milhares de anos. Quando ainda vivo, ele tinha sido um poderoso vidente e artista que previu acontecimentos futuros através de pinturas. Um rei tolo que interpretou mal sua previsão e perdeu uma batalha, como resultado, condenou o vidente à execução. Livre de sentimentos físicos e existindo em um vazio solitário, as habilidades do vidente se expandiram exponencialmente. Finalmente, aprendendo a se comunicar com os vivos, ele começou a procurar por aqueles que o responderiam, incluindo Jack. E é claro, o vidente sabia tudo sobre ele. Ao todo, era como a amizade que alguém pode ter com uma pessoa morta. E Jack estava grato ao vidente também. Ele tinha um bom trabalho, uma boa casa, uma bela esposa e as pessoas o respeitavam. Ele estava feliz, algo que realmente nunca tinha sido antes do vidente ter entrado em contato com ele. 12 anos passaram no total. 12 bons anos para Jack. Tarefa após tarefa foram concluídas, geralmente cerca de uma a cada mês. Jack, sentado no escritório de sua grande casa rural, foi contatado pelo vidente mais uma vez. Sentado no escritório de sua grande casa rural, foi contatado pelo vidente mais uma vez. Olá, Jack. Eu tenho um favor para te pedir. Esse é o mais fácil até agora. Você não tem nem que se levantar. Ligue para a Pizzaria Riago em exatamente 2 minutos. Deixe o telefone tocar 3 vezes e então desligue. Jack sorriu. Bom e fácil. Ele não se perguntava mais sobre como essas tarefas se desenrolariam. Ele confiava no vidente e simplesmente fazia o que lhe era dito. Jack fez a ligação exatamente 2 minutos depois. A tranquilidade da casa foi quebrada 30 minutos depois pelo toque da campainha. Isso é estranho, Jack pensou. Nem ele nem Donna estavam esperando alguém. Jack olhou pelo olho mágico e viu um entregador de pizza. O logotipo em seu boné era da Riago Pizzaria. Jack abriu a porta. Aqui está a sua pizza, disse o rapaz ao empurrá-la nas mãos de Jack. Mas eu não pedi isso, Jack argumentou. Olha, eu não dou a mínima se você pediu isso ou não. O Sr. Riago me disse para trazê-la aqui, então é o que eu estou fazendo. O entregador falou enquanto parecia cada vez mais irritado e cuspia nos arbustos. Jack olhou para o garoto à sua frente. Ele parecia ter uns 17 anos, mas a coisa mais notável sobre ele era o seu tamanho. O rapaz era enorme e muito musculoso. Já tá pago pelo cartão de crédito. Só pegue isso porque eu não vou entregar de volta. O rapaz estendeu a mão para uma gorjeta. Eu não tenho dinheiro agora comigo, disse Jack. Tanto faz, respondeu o rapaz enquanto olhava para dentro da casa. Depois se virou e caminhou lentamente para o carro à sua espera, olhando por cima do ombro enquanto andava. Jack fechou a porta e levou a pizza até a sala. Donna estava assistindo TV.
Após explicar o que tinha acontecido, ele deu uma desculpa para ir até o seu escritório, prometendo retornar em breve. Donna abriu a pizza e pegou um pedaço. Volta logo, amor. Essa pizza tem todos os seus condimentos prediletos. Donna deu uma risadinha enquanto deu uma mordida. Chegando até o computador, as palavras do vidente apareceram na tela. Confuso, Jack. Não fique. Seu vizinho no fim da rua pediu a pizza. O Sr. Riago disse ao rapaz o endereço correto, mas um telefone tocando tornou difícil ouvi-lo claramente. Ainda assim, deu os créditos ao rapaz. Ele chegou à rua certa, pelo menos. Ah, então a minha recompensa é uma pizza? Jack escreveu um pouco confuso. Sim, Jack. Sua recompensa é uma pizza, mas também a chance de passar um pouco de tempo com sua esposa. Vá lá embaixo, compartilhe a pizza e divirta-se. Quando terminar, faça amor com Donna. Essa não é uma de suas tarefas. É só um conselho que eu acho que você deveria seguir. Oh, a propósito, seus vizinhos que pediram a pizza estão discutindo bem agora sobre o estúpido fato da pizza não ter chegado. A briga deles vai ficar bem mais acalorada. Mas você não precisa se preocupar com isso. Vá. Aproveite a noite. Jack seguiu o conselho do vidente. Se aconchegou com Donna enquanto eles curtiam seu lanche. Então, fez amor com ela no grande e confortável sofá da sala. Donna dormiu no sofá brevemente depois das 11. Jack estava deitado ao seu lado. Seu último favor simplesmente pareceu estranho. Retirando cuidadosamente seu braço debaixo de Donna, Jack deixou a sala de estar e subiu as escadas. Sentado em seu computador, Jack escreveu: Você tá aí? Sim, Jack. Na verdade, estou sempre aqui. Eu estive esperando você voltar. Aquele entregador de pizza, ele é bem forte, não é? Jack olhou com curiosidade para a tela. O vidente continuou: Ele é um péssimo empregado. Foi contratado há apenas 3 dias atrás e o Sr. Riago já quer despedi-lo. Mas com seu físico atlético, ele é forte, rápido e muito observador. Por exemplo, ele notou que você não trancou a porta da frente depois que ele entregou a pizza. O quê? Jack disse alto enquanto começava a se levantar. Sente-se, Jack. Eu preciso te dizer algo importante. E trancar a porta agora não vai mudar a situação. Jack se sentou lentamente, olhando fixamente para o computador. Veja, Jack. É verdade que eu nunca menti para você. Tudo que eu sempre disse a você é 100% honesto. Mas sim, eu ocultei certos fatos. Veja bem, eu te disse que cada tarefa faz com que algo ruim e algo bom aconteça a alguém e alguma coisa boa aconteça a você. Mas há uma terceira coisa. Há um último objetivo em que cada tarefa estava trabalhando. Você lembra da Ellie? Claro que lembra. O que você provavelmente não se lembra sobre ela é que ela estava esperando o seu salário para pagar a faculdade do irmão. Quando ela morreu, ele teve que sair. Ele seria um grande psicólogo, mas agora trabalha em uma fábrica ao invés disso. Isso é realmente muito ruim para o nosso entregador de pizza. Ele poderia ter ido a um bom terapeuta há alguns anos, mas esse bom terapeuta não estava lá para ele. Ao invés disso, ele só virou um charlatão. E lembra do nosso ganhador da loteria? Sim, você se lembra. Ele era vizinho do nosso entregador de pizza. Depois de ter perdido todo o seu dinheiro, é claro,
Ele bateu sem consciência no garoto, depois do mesmo ter saltado para a rua em frente ao seu carro. Uma memória bem traumática para o nosso jovem rapaz. A mãe dele não ligou para o acidente, não protegeu o menino. Ela não conseguia. Não, depois de usar todas as drogas dadas a ela pelo seu namorado, que calhou de ser um dos assaltantes que roubou o agente de seguros. Ele comprou as drogas com o dinheiro que fez o assalto. Você entende agora o âmbito da minha arte? Jack sentou, olhos vidrados no monitor. Ele queria levantar para ver Donna, mas estava com muito medo para se mover. O vidente continuou. Jack, você fez mais de 100 tarefas para mim, e cada uma delas serviu para um propósito final, o de destruir psicologicamente este garoto, de transformá-lo em um monstro e de trazê-lo aqui, nessa noite. Você não vê, Jack? Isso envolveu dezenas de milhares de pessoas e bilhões de possibilidades. Se você tivesse falhado em completar mesmo uma dessas tarefas, a cadeia inteira teria desmoronado. Isto foi orquestrado por mim e executado por você. Juntos, nós fizemos algo maravilhoso. Esta é uma obra-prima da manipulação humana. Nossa obra-prima. E tudo começa e termina com você. 2 pontos perfeitos no tempo. Hoje à noite. Endereço errado, nenhuma dica. Este pobre garoto finalmente estourou. Ele está lá embaixo agora. Está cortando a garganta de Donna nesse exato momento. Jack conseguiu ouvir um grito curto, abafado, vindo da sala de estar, seguido por um ruído borbulhante. Não! Jack gritou e se levantou, começando a correr lá para baixo. Jack, pare. A voz assustou Jack. A voz estava dentro da sua cabeça. Pela primeira vez, o vidente estava falando com ele diretamente. Era uma voz estranha, assustadora. Você não pode fazer nada. Ela já se foi. Ele virá até você em breve. E você não poderá pará-lo. Mas por quê? Jack chorou com lágrimas brotando dos seus olhos. Não é uma obra de arte se não começar e terminar com você, Jack. Eu quero que você aprecie o fato de que estou falando contigo diretamente. Isto requer toda a minha energia e, como resultado, terei que descansar durante vários anos antes que eu possa entrar em contato com alguém novamente. É dessa forma que você é especial para mim, Jack. Por favor, não sinta-se mal por isso. Eu quero que você pare por um momento e desfrute do nosso feito tanto quanto eu. O vidente fez uma breve pausa e depois continuou. Quer saber, Jack? Se eu nunca tivesse entrado em contato com você, você teria vivido por 85 anos. 85 anos chatos, sem sentido e amargos. E quando morresse, ninguém estaria no seu funeral. Eu te dei 12 grandes e significativos anos. Você está feliz e juntos nós fizemos algo belo, algo maravilhoso. Jack parou por um minuto e considerou seus 12 anos de felicidade. E suas lágrimas de tristeza se misturaram a lágrimas de alegria. Ele se virou e olhou para o computador, enquanto atrás dele o enorme entregador de pizza apareceu na porta com uma faca ensanguentada na mão esquerda.
Na tela, as últimas palavras do vidente apareceram. Não tem algo a me dizer, Jack? Jack enxugou suas lágrimas e absorveu tudo que o vidente tinha dito. Enquanto o rapaz começava a se aproximar de Jack, ele murmurou suas últimas palavras. Obrigado. Eu fui o último em uma longa fila de netos de ambos os lados da família. Ninguém nunca falou nada, mas tenho quase certeza que foi um acidente, um resultado de muitas taças de vinho e de um casal quarentão que achava que a gravidez indesejada era coisa de adolescente. Ops, acidente. Quando nasci, ambas minhas avós já tinham falecido e os meus avós eram idosos que viviam em estados diferentes. Tentar planejar viagens para uma família de 5, incluindo um bebê, era difícil e caro. Meus avós também não podiam viajar muito, então visitas eram raras e espaçadas em longos períodos de tempo. Mesmo assim, meus pais queriam que tivéssemos uma relação. Então, faziam ligações para que eles ouvissem meu balbuciar sem sentido de bebê. Eles escreviam cartas, as quais meus pais liam para mim e eu respondia com um rabisco de giz de cera. Quando eu tinha 3 anos, ambos começaram a ter declínios em sua saúde. Primeiro meu avô materno, depois o paterno. Temendo o pior, minha mãe comprou 2 ursinhos de pelúcia, daqueles que você consegue fazer uma gravação, e essa gravação fica salva para ouvir o bichinho quando era apertado. Ela conseguiu fazer com que os 2 gravassem uma mensagem. O pai da minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos. Alguns dias depois do seu funeral, recebi um ursinho branco com olhos azuis que brilhavam debaixo de um boné xadrez e um suéter verde. Quando o apertei, eu ouvi a voz abafada do meu avô saindo de sua barriga. Amo você, Sadie. 2 anos depois, quando o pai do meu pai morreu, eu recebi o outro. Era de um cinza mármore e a costura em seu rosto fazia com que tivesse uma expressão bastante séria para um ursinho de pelúcia. Suspensórios vermelhos seguravam seu short marrom. Eu dormi o abraçando naquela noite, e alguns anos depois, meu pai me contou com lágrimas em seus olhos que naquela noite ficava ouvindo aleatoriamente a voz do seu pai vindo do meu quarto. Eu dei o nome de Fran para o urso branco e Jock para o urso cinza. Eu colocava os 2 juntos em uma prateleira em cima da minha cama, onde ficaram sentados por toda a minha infância. Honestamente, eu não pensava muito neles. Tinham se tornado apenas objetos em meu quarto, assim como uma luminária ou uma cômoda. De vez em quando eu chegava da escola, encontrava meu pai ou minha mãe sentados na minha cama, olhando para os ursinhos ou apertando eles de leve. Mesmo com o passar dos anos, continuavam a falar a frase sem falhar. Apesar dos pesares, Fran e Jock foram muito mais que colecionadores de pó na minha infância. Quando eu fui para a faculdade, os 2 não participaram da viagem, ficaram para trás, enquanto eu conhecia o mundo pela primeira vez. Eu acho que meus pais ficaram um pouco desapontados por eu não ter uma ligação emocional mais forte com os ursos, mas todas as memórias que eu tinha dos meus avós eram no máximo nebulosas e não tinham a mesma compatibilidade sentimental que tinha com eles. Quando a minha mãe me perguntou se eu gostaria de ficar com eles, eu falei que não, que provavelmente ficariam melhor com ela. Ah, ok, ela me respondeu. Bem, eles vão estar aqui se você mudar de ideia. Eu estava confiante de que esse não seria o caso. A próxima vez que fui para casa dos meus pais, foi para cuidar de lá enquanto os 2 faziam sua esperada viagem para o ocidente.
Eles vinham prometendo que fariam essa viagem de presente de 30 anos de casado, e minha mãe estava animadíssima. Mas claro, sendo uma típica mãe, também estava super nervosa. Você se lembra onde estão todos os documentos importantes, caso algo aconteça com nós dois, certo? Ela perguntou isso umas 6 vezes, sentada no banco de trás, enquanto eu os levava de carro até o aeroporto. Sim, mãe, estão em um baúzinho branco debaixo da sua cama. E os testamentos? Caixa à prova de fogo no fundo do armário. Tá, e os seus? Eu acho que ele sabe de tudo, querida. Meu pai falou, apertando o joelho dela de leve. Ela se encostou no banco, cruzando os braços contra o peito. Só me liga, tá? Se precisar de qualquer coisa. Vai ficar tudo bem, mãe, não se preocupe. Vocês vão voltar em uma semana. Muito pode acontecer em uma semana, ela me respondeu. Eu sorri pelo espelho retrovisor sem me preocupar e recebi uma careta de volta, mas ela pareceu relaxar. Depois de deixá-los, dirigi de volta para casa e comecei a me sentir novamente confortável no meu velho lar. Joguei minha mala na cama e fui para a cozinha fazer uma janta. Fazia muito tempo que eu não tinha uma semana livre só para mim. Depois de comer, coloquei meus pés para cima, as mãos atrás da cabeça e estava oficialmente na minha semana da preguiça. Consegui ver quase 3 episódios de uma série antes de começar a adormecer. Olhei o relógio que ficava em cima da TV e suspirei. Não era nem 11 horas ainda. Realmente eu tinha me tornado um homem velho que vai pra cama cedo? Que horror! Olhei para fora do sofá, desliguei a TV e todas as luzes, deixando a casa em uma total escuridão. Mesmo no breu total, não sentia nenhum pingo de nervosismo. Tinha crescido naquela casa e conhecia como a palma da minha mão todos os rangidos e barulhos que para mim eram quase que reconfortantes. Fui até meu quarto e liguei a luz. Fazia pelo menos 5 anos que eu não morava ali, mas meus pais não tinham mudado quase nada do lugar. Falaram que deixaram assim para que eu soubesse que sempre teria um lugar perto deles. Mas acredito que só não mudaram porque, na verdade, aquilo significaria que tinha realmente me mudado para sempre. Seja qual for a razão, eu fiquei feliz com a familiaridade. Comecei a desfazer minha mala até que meus olhos foram atraídos para a prateleira em cima da cama. Fran e Jock sempre estavam ali, vigilantes. Estavam sentados no mesmo lugar onde ficaram basicamente toda a minha vida. Eu não sei porquê, mas tudo que eu consegui fazer foi sorrir e pegá-los. Eu peguei Fran primeiro e dei um peteleco em seu boné, antes de apertar sua barriga. Amo você, Sadie, vovô disse. Depois de devolver Fran ao seu lugar, fiz o mesmo com Jock, que ficava me encarando com sua cara séria de sempre. Enquanto eu puxava de leve seu suspensório, ele disse: Amo você, Sadie. Foi a primeira vez que ouvi o barulho nos últimos 5 anos. Mesmo que não me tocasse tão profundamente quanto como acontecia com os meus pais, eu fiquei feliz que as gravações ainda funcionavam. Após a viagem rápida até o banheiro e trocar as roupas por pijamas, logo já estava na cama, adormecendo rapidamente. Eu não sei dizer exatamente o que me acordou. Um pesadelo, achei, sendo que meu coração estava batendo muito rápido, mas não me lembrava dos detalhes. Respirei fundo e virei de lado. Já quase caindo no sono de novo, eu me encontrei cara a cara com um vulto escuro no travesseiro. Dei um grito e me sentei pegando o celular. Iluminei a coisa. Fran estava deitado do meu lado. Eu dei um sorriso e me chacoalhei para deixar o medo que assolava sair de mim. Ah, você caiu da prateleira, não foi? Eu perguntei baixinho. Devo ter colocado você perto demais da beirada mais cedo, não é mesmo? Eu dei uma apertadinha nele. Saia daqui.
Eu olhei para o urso e pisquei lentamente. Eu estava ouvindo coisas. Para me provar que aquilo fazia parte da minha imaginação, eu apertei de novo sua barriga. Saia daqui. Ainda era a voz do meu avô, mas ao invés do tom suave e acolhedor de sempre, parecia frio, quase ameaçador. Eu joguei Fran para o outro lado do quarto, onde ele bateu contra a parede. De cima da minha cabeça, ouvi a voz mais grave do meu outro avô. Saia daqui. Eu espiei para cima e olhei. Jock ainda estava sentado no mesmo local que eu o colocara, mas agora virado para a porta ao invés de para frente. Eu tinha colocado ele daquela forma? Eu não lembrava. Saia daqui! A voz do meu avô materno soou vindo de Fran de novo, mas dessa vez mais alto. Saia daqui! Ecoou a voz do meu outro avô, agora vindo de Jock. Os dois gritavam o tempo todo, cada vez mais alto, até eu colocar as mãos tapando os ouvidos e deitar na cama. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa pelo medo. Levantei cambaleando pelo quarto, perseguido pelas vozes dos meus avós já falecidos. Eu sabia que você estava aí embaixo. Jock berrou com a voz do meu avô. Eu congelei. Eu olhei por cima do meu ombro e o urso cinza estava me observando silenciosamente. Eu tinha que sair daquele quarto. Eu tinha que sair daquela casa. Eu estou vendo você. Fran falou rispidamente. Estava na metade do corredor com lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava ficando louco. Estava sonhando. Tudo o que sabia era que meus brinquedos de infância estavam gritando ameaças e me dizendo para ir embora dali. Se você der mais um passo, farei questão que esse seja o último. Jock rosnou ferozmente. Saia daqui! Fran vociferou. De algum lugar lá de baixo, o degrau rangiu. Tinha mais alguém na casa. Eles não estavam gritando para mim. Percebi com um misto estranho de confusão e alívio e uma nova onda de terror. Estavam gritando para o invasor. Havia um invasor subindo as escadas na minha direção. Saia daqui! Meus avós berravam. Passos clamaram pelo piso de madeira no andar de baixo. Algo caiu na sala de estar com um barulho alto e novamente na cozinha, até que a porta dos fundos batesse contra o balcão. Um motor de carro rugiu alto do lado de fora e depois um silêncio. De alguma forma recuperei parte da minha inteligência para correr até o quarto dos meus pais e olhar pela janela. Uma caminhonete 4 portas estava estacionada na frente de casa. Ela atropelou a caixa de correio do vizinho, depois foi para a estrada e sumiu pela noite. Um silêncio pesado caiu pela casa. Depois de alguns minutos longos e tensos, voltei lentamente pelo corredor e espiei meu quarto. Fran e Jock estavam exatamente onde eu tinha deixado, no mais completo silêncio. Hesitante, me aproximei de Fran, que estava deitado de lado no chão, com seu bonezinho caído ao lado. Eu o peguei e apertei sua barriga. Amo você, Sadie. Meu avô falou calorosamente. Coloquei seu boné de volta e gentilmente o coloquei na prateleira ao lado de Jock. Saí de costas, mantendo sempre os olhos nos dois. Fui para o corredor em direção às escadas. Peguei o telefone quando ouvi a voz do meu avô paterno suavemente pela casa. Amo você, Sadie. A
polícia chegou não muito mais tarde, depois da ligação frenética que eu fiz. Eu fiz o boletim de ocorrência, deixando de fora a parte dos meus ursinhos falantes e permiti que coletassem todas as provas que precisavam. Toda hora me pegavam olhando para o topo das escadas, esperando ouvir a voz dos meus avós. Nada mais aconteceu e logo mais a polícia me deixou sozinho de novo. Quando liguei para os meus pais para contar do intruso, eles queriam voltar imediatamente para casa, mas falei que não era necessário. É sério, eu falei. Eu acho que não tem mais com o que se preocupar. Olha, nós podemos voltar no próximo voo. Minha mãe insistiu. Não precisa. Eu tô bem. Seja lá quem era esse cara, eu tenho certeza que não volta mais. Demorou um pouco, mas consegui convencê-los que eu estava seguro. E eu me sentia seguro também. Depois do choque inicial e de ter tempo de processar o que tinha acontecido, eu fiquei bem. Eu não conseguia explicar. Não podia contar para ninguém o que realmente tinha acontecido sem parecer um louco. Mas sabia que era real e que enquanto estivesse com Fran e Jock, eu ficaria tranquilo e poderia dormir tranquilamente. Alguns dias depois, os policiais descobriram como era o cara que tinha invadido a casa. Era um colega de trabalho do meu pai que havia ouvido uma conversa onde ele falava que iria viajar. Achou que a casa estava vazia e fácil de roubar. Quando tentou contar sobre os dois caras do andar de cima que gritavam ameaças violentas, a polícia riu da cara dele. Ele ficou muito surpreso em saber que apenas um cara de 22 anos estava na casa durante a sua tentativa de assalto. Quando eu voltei para o meu apartamento uma semana depois, Fran e Jock foram comigo. Eu os deixei na estante na minha TV da sala, onde eles têm uma boa visão da porta da frente. Sempre que começo a me sentir um tanto ansioso por estar sozinho, eu dou uma apertada na barriga de cada um e fico contente quando ouço a frase familiar: "Amo você, série." E agora eu respondo: "Eu também amo vocês." Samantha morava com seu pai em uma casa simples no centro. Ela tinha duas melhores amigas, chamadas Jenny e Amber. Jenny tinha longos cabelos loiros e era conhecida por ser muito medrosa. Tudo lhe causava arrepios, ao contrário de Amber, que era corajosa até demais. Seu pai iria levá-la para o fim de semana de férias e Samantha convidou as amigas para irem juntas. Sua família era dona de uma cabana no bosque e na sexta-feira à noite todos partiram para lá. Assim que chegaram, Samantha apontou para o lago que havia próximo da cabana. "Estão vendo aquele lago? Ele é o Lago Samantha. Meu pai cresceu aqui e amou tanto esse lugar que me deu seu nome depois disso." As meninas vislumbraram o belo lago, de águas escuras e cercado por vegetação rasteira. Naquela noite, depois de guardarem suas coisas e comerem algo para disfarçar a fome da viagem, as três garotas sentaram-se ao redor de uma fogueira e pensaram em maneiras de se divertirem. "Alguém tem uma história de terror?" perguntou Amber. "Eu não quero escutar histórias de terror", disse Jenny, deslizando a mão sobre seus cabelos loiros com um olhar de cão arrependido. "Eu conheço uma", disse Samantha. "Só
que não se trata de uma história, e sim de algo que aconteceu nessa região. Cerca de 10 minutos a pé daqui, há uma antiga casa abandonada. Nós até passamos por ela no caminho para cá. Ela está no meio do nada, afastada de uma pequena estrada lateral. Há muito tempo, um certo homem morou lá. Sua família era realmente rica e eles possuíam centenas de acres de terra por aqui. Esse homem conheceu uma simples camponesa de uma cidade pequena e eles se apaixonaram. Sua família não ficou muito feliz com essa paixão. Eles não achavam que a garota era boa o suficiente para ele, mas o homem os ignorou. Ele era um tipo independente de rapaz e construiu uma pequena casa em um pedaço de sua terra no meio do nada. Ele se casou com a garota e tudo era maravilhoso. Eles tiveram uma filha e eventualmente tiveram um filho. É aí que a história começa a ficar ruim. Seu filho ficou doente, não fisicamente nem nada, só estava fora de si. Aos 9 anos de idade, ficou impossível para os seus pais cuidarem dele. Fazia birra, gritava, não dormia direito, desaparecia na floresta e voltava com animais mortos entre os dedos. Coelhos, pássaros e roedores apareciam no quintal com suas cabeças arrancadas. Não sabendo mais o que fazer com seu filho, o homem pediu a ajuda da família. Eles o mandaram para um lugar no meio da floresta. Não era um manicômio, mas atendia pessoas com necessidades especiais, se é que vocês me entendem. Com o tempo, a família se acostumou a não tê-lo mais por perto. Eles, gradualmente, pararam de ir visitá-lo. E, como se nunca tivessem tido um filho, tudo voltou a ser maravilhoso novamente. Só que, 8 anos depois, o menino, que agora tinha 17 anos, conseguiu escapar da clínica. A equipe fez uma busca, mas não o encontraram em lugar nenhum. Sua família foi notificada e eles ficaram arrasados. Eles estavam preocupados com a segurança do rapaz, pois ele já estava sozinho na floresta há muitas semanas. Muitos presumiam que provavelmente ele já estivesse morto, mas o menino não estava. E uma noite ele encontrou o caminho de volta para casa. Conhecendo muito bem o lugar, ele entrou em casa e, um por um, matou toda a sua família. Seu pai, sua mãe e sua irmã. Todos eles cortados em pedaços. Com o sangue ainda pingando do seu machado, ele desapareceu na floresta. Quando os horríveis restos de sua família foram descobertos alguns dias depois, os habitantes da cidade ficaram horrorizados. A polícia tentou encontrar o rapaz, mas não adiantou. Até hoje, ele está desaparecido. Desde então, todo ano, na época da colheita, pessoas que moram por essa região desaparecem misteriosamente. No lugar deles, uma boneca de casca de milho era deixada para trás. Diz a lenda que o menino ainda vaga pelas bandas desse bosque. As cidades vizinhas compraram a lenda e penduram bonecas na porta da frente para proteção. Eles dizem que se o menino vê uma boneca pendurada na porta, ele passa por aquela casa e deixa os moradores em paz.
Ninguém sabe se é verdade ou não, mas há uma boneca pendurada na porta de todas as casas da cidade. Amber interrompeu a amiga. Nossa, isso é tão assustador. Então, aqui tem uma boneca na porta também? Claro, meu pai diz que ele não acredita na lenda, mas penduramos por via das dúvidas. Aparentemente, a casa onde os assassinatos foram cometidos ainda é assombrada pelos fantasmas da família assassinada. E dizem que se você subir lá tarde da noite, é capaz de ouvir o som da família pedindo por socorro. Você acha que a gente pode ir lá? Perguntou Amber. Claro, mas amanhã durante o dia. Não faz sentido testar a sorte a essa hora. Naquela noite, as meninas dormiram amontoadas no mesmo quarto, tentando fingir que não estavam assustadas com a história. Na manhã seguinte, o pai de Samantha fez um grande café da manhã e depois todos foram nadar no lago. Por volta do meio-dia, o tempo começou a fechar e parecia que uma chuva forte estava para cair. Elas decidiram fazer a tal viagem até a velha casa assombrada antes que a chuva as pegasse pelo caminho. Chegando no local, as garotas sentiram uma energia assustadora no lugar abandonado. Era algo pesado, um clima assustador, como se algo de ruim ainda estivesse por ali. Foi o suficiente para fazer seus pelos se arrepiarem. Elas exploraram as ruínas da antiga casa, espiando em cantos e peneirando os escombros. Depois de um tempo, Samantha viu algo escondido entre as tabicas de madeira do chão. Parecia um livro antigo. Tinha uma capa preta e folhas amareladas. As garotas se reuniram e ela o abriu e começou a folhear as velhas páginas. Nossa, é como um diário ou algo assim, disse Samantha. Talvez seja o diário dele, Jenny sussurrou com sua voz de cão arrependido. De quem é o diário? Perguntou Amber. Do assassino. O cara que matou a própria família. Jenny disse isso recuando em direção à saída. Mas um trovão rompeu o silêncio e uma chuva forte começou a cair. Ah, Jenny, não seja medrosa. Vamos ver do que se trata. Samantha se ajeitou próxima da parede e, com o livro nas mãos, começou a ler em voz alta enquanto as outras ouviam. Para a minha família que amo e prezo e que sempre estará comigo. 5 de setembro de 1987. Tem sido difícil sozinho. Tudo o que eles tinham que fazer era falar comigo. Eles não podiam falar comigo? Eu ouço suas vozes tarde da noite. Eu ouço seus gritos. Está frio e escuro. Eu precisava de amor. Eles não me amavam. Os remédios sumiram. Eu sou livre. Livre de todos eles. Se eles não podiam me amar, eles deveriam sumir. Sono escuro para todos. Eu ouço suas vozes ainda, sempre gritando. 4 de dezembro de 1987. Eles pararam de procurar por mim. Está tudo bem para mim agora. Eu moro na floresta. Eu persigo os animais e os coloco no sono escuro. Assim como mamãe, papai e a maninha. Eu visito minha antiga casa à noite. Eu ouço vozes. Pelo menos eles falam comigo agora.
3 de outubro de 1995. Eu deixei a floresta anos atrás e me mudei para uma pequena cidade próxima. Ninguém me reconhece. Ninguém sabe quem eu sou. Eu ouço as pessoas contando minhas histórias às vezes. Isso me faz rir por dentro. Todos eles me temem. Eu ainda venho para a floresta às vezes. Eu passo as noites na minha antiga casa. Mamãe e papai ainda falam comigo. Eles dizem que estão muito orgulhosos de mim. 2 de novembro de 1998. A vida tem sido boa. Eu encontrei um emprego, comprei uma casa e conheci uma garota. Ela é muito quieta e muito bonita. Às vezes eu a trago para a floresta. Ela gosta. Eu deixei que mamãe e papai a vissem. Eles gostaram dela. 1 de julho de 2000. Hoje é um ótimo dia. Eu tenho um bebê agora. Eu estou tão feliz. Mamãe e papai são avós. Minha esposa não está muito bem. Foi difícil para ela. Ela pode não conseguir sobreviver. Talvez ela tenha um sono escuro. 13 de agosto de 2010. Estou muito orgulhoso da minha filha. Ela é como eu, exceto que é muito mais inteligente. Ela não tem problemas. Ela não ouve as vozes. Ela vai para a escola e tem muitos amigos. Não é como eu. Às vezes eu a levo para a floresta. Eu a amo tanto que a nomeei como o lago. Samantha. Por alguns momentos, depois que Samantha parou de ler, houve um silêncio atordoante. Que porra é essa, Samantha? Isso é algum tipo de piada? Não é nada engraçado. Amber perguntou nervosamente. Samantha sussurrava. Isso não pode ser verdade. Não pode ser. Só então elas ouviram o som de gravetos estalando atrás delas. Quando se viraram, viram o pai de Samantha parado e encharcado pela chuva. Havia uma expressão estranha e dolorosa no seu rosto, e ele segurava um machado em suas mãos. Vocês não deveriam ter encontrado isso. Não há outro jeito agora. Sono escuro para todas. Com um golpe rápido, Amber teve sua cabeça partida ao meio pelo machado. Seu corpo caiu pesado no chão e uma poça de sangue começou a se formar. As meninas gritaram de horror. Jenny subiu as escadas da velha casa na tentativa de se esconder. Samantha correu para a cozinha na tentativa de achar uma saída. Mas não havia. A antiga porta que havia ali tinha sido fechada há muitos anos atrás por uma parede de tijolos. Samantha se escondeu debaixo da mesa e ali ficou. Um silêncio pairou, exceto pela chuva que caía do lado de fora. Nada era escutado. Samantha estranhou. Seu coração palpitava de forma rápida. Passaram-se 5 ou 6 minutos, mas nada aconteceu. Lentamente, Samantha começou a sair debaixo da mesa e olhou em direção à sala por onde havia entrado. Tudo estava muito quieto.
pensava se Jenny estava bem, se talvez ela tivesse conseguido escapar. Ainda não conseguia acreditar que seu pai fora capaz de assassinar Amber de uma forma tão fria e cruel. Será que ele havia ido embora? Será que ele pouparia ela e sua amiga? De repente, ela escuta um barulho que vem do lado de fora. Pela velha e embaçada vidraça da cozinha, ela observa uma movimentação do outro lado. Parece que há alguém bem sorrateiro por ali. E então, algo enorme é arremessado através da janela, estilhaçando a vidraça e atingindo Samantha violentamente. Samantha cai sobre o chão desnorteada. Sobre ela, um novo cadáver, agora de Jenny, com um machado cravado em sua testa. Seus olhos se enchem de lágrimas. Entre soluços, tudo que consegue dizer é: por quê? Por quê? Seu pai, encharcado pela chuva, entra pela janela estilhaçada. Sono escuro para todas. Ele se aproxima de Samantha e ergue seu machado, mas parece hesitar, como se por um momento todo o afeto que sempre teve por sua filha fosse maior que aquele estranho desejo de matar. Uma lágrima escorreu dos seus olhos e ele abaixou seu machado. Espero que um dia possa me perdoar, filha. Samantha tremia. Seus olhos eram puro pavor. Ele ajoelhou e passou a mão em seus cabelos. Eu nunca faria mal a você. O aço frio atravessa o estômago e um corpo cai pesadamente sobre o chão. Samantha se levanta, olha para baixo e vê o corpo do seu pai, que agoniza com uma faca fincada em sua barriga. Enquanto isso, uma poça de sangue vai se formando ao seu redor. Sono escuro, papai. Depois desse dia, Samantha não foi mais vista por ninguém. Não retornou para sua casa no centro ou para a casa que fica perto do lago. Depois de um tempo, a polícia encerrou as buscas por ela. Mas os moradores do bosque agora penduram 2 bonecas em suas portas.